Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Da carta aos Colossenses, que nós, hoje, nesta liturgia, terminamos a sua leitura semicontínua, o apóstolo vai transferir à comunidade dos cristãos aqueles que do Antigo Testamento eram os títulos que eram destinados ao povo de Israel. Por exemplo, nós somos chamados santos eleitos, já antes chamados de amados. E isso era o nome com o qual Deus se dirigia ao povo de Israel. Assim dizendo, ele está falando que todos nós pertencemos ao novo povo de Deus, não porque nascemos em uma terra ou somos membros de um povo, uma etnia, mas sim porque fomos batizados. A partir disso, ele vai dar alguns conselhos concretos que são aqueles que já antes ele elencava os 5 vícios, que são aqueles mais pérfidos da vida humana, e ele vai admoestar hoje. Revestidos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, essas 5 coisas para combater os 5 vícios. A misericórdia, a bondade, a humildade, mansidão e paciência, assim falando, ele nos coloca também diante do dever de seguir e imitar as virtudes que são próprias, as características que são próprias do nosso Deus. O texto de hoje, na sua conclusão, ele é cheio de conselhos, como um pai que está dizendo para a comunidade dos Colossenses: olha, vocês são batizados, então procurem viver como pessoas que, de fato, têm uma identidade com Cristo. Então isso vale também para todos e cada um de nós. Assim dizendo, vai dizer: como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós também. Então, o tema do perdão, que é um tema que nós vamos encontrar também insistentemente hoje no Evangelho. Depois, amai-vos uns aos outros, que a paz de Cristo reine em vossos corações, que a palavra de Deus, com toda a sua riqueza, habite em vós. Então, além daquilo que nós já o sabemos, que nós ouvimos e repetidamente, tem algumas coisas que merecem ser salientadas. O tema da relação com os outros, com o vínculo de amor e de perdão, mas também a partir da paz que habita em nós, a paz de Cristo, e que essa paz nos impele a sermos melhor, nos impele a mudarmos, a agir de um modo diferente. Mas também tem o dever da correção fraterna, da ajuda ao irmão. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros. Eu vejo que esse tema do ensinar cada vez mais é fragilizado entre nós. Mesmo aquele irmão nosso de comunidade, de família, se nós vemos imerso no erro, nós muitas vezes não reagimos, não fazemos nada. E o apóstolo vai dizer para ensinar e admoestar o irmão. Do fundo dos vossos corações, cantai hinos, salmos e cânticos espirituais. Então, isso aqui é a dimensão litúrgica. Então, uma outra coisa que o apóstolo vai dizer. Porque na escuta da palavra de Deus, que ele já falou, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós, tem a dimensão da liturgia. Porque a liturgia não é somente escuta da palavra de Deus, não é somente promessa, mas é realização. Nos insere da história de salvação, que tem o seu início não em nós, mas a sua continuação passa através de nós, que somos povos de Deus. Então a liturgia não é só memória do passado, mas é a atualização dessa salvação. Quando nós celebramos os ritos, não somente estamos contando aquilo que foi feito do passado, mas estamos dizendo que hoje se cumpre para nós essa salvação. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus. Por meio dele, dai graças a Deus Pai. Já no Evangelho de hoje, nós temos aquele discurso que Jesus faz aos discípulos. Aquela expressão do início do discurso que depois vai se repetir: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Mais na frente, no versículo 35 de novo, vai estar: amai os vossos inimigos, fazei o bem, e assim continua. Então, isso é como uma grande introdução. Então, que é como um título que depois vai se declinar nesse discurso.
Ou então, se queremos uma expressão que é também muito central nesse discurso, é aquela: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Veja que no Antigo Testamento se fala em ser perfeito, em ser santo. No Evangelho de Mateus vai se repetir essa expressão, mas Lucas faz uma mudança. O evangelista da misericórdia, ele vai pensar, vai declinar que a perfeição em Deus, a santidade de Deus, ela se traduz como misericórdia. Então, sede misericordiosos. Mas como é possível ser misericordioso? É o tema do discurso de Jesus de hoje. Assim começa: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Caríssimos, isso não pode ser somente o conselho que nós ouvimos e pensemos assim: isso é uma exigência muito grande. Tá, mas nós somos cristãos justamente porque aceitamos exigências grandes. Se for somente para confirmar aquilo que em nós não vai bem, não tem sentido nos chamarmos cristãos. Não tem sentido dizer que o Senhor é nosso mestre. Ele é nosso mestre para nos impelir a passos maiores, para que nós possamos ir além, para que nós possamos superar. Então, já aqui tem uma exigência grande. E agora se começa uma série de detalhes. Se alguém te dá uma bofetada, oferece também o outro lado. Se alguém te rouba o manto, dá também a túnica. Dá a quem te pedir. O dever de esmola, de ir ao encontro. Na verdade, hoje eu ouvi uma frase brincando com uma religiosa, então que eu fraternalmente a provocava, e então uma outra falou assim: não, você não vai ficar zangada com ele? Ela falou assim: não, porque depois dá mais trabalho de zangar. Então, na verdade é isso, sabe, que quando nós colocamos barreiras para o perdão, no fundo é uma dificuldade para odiar, mas o problema maior é sair desse ódio. Então, se nós pudéssemos avaliar bem antes de entrar em uma dessa, nós veríamos que não tem sentido. Então, o que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também a vós. Isso é uma lei mais banal e trivial. Tanto é que mais na frente Jesus vai dizer: os pagãos fazem isso. Agora começa assim: se você faz isso somente desse jeito, que mérito você tem? Então, se amais somente aqueles que amam, até os pecadores fazem. Se fazeis o bem somente aqueles que fazem o bem a você, não precisa ser cristão para isso. Até os pecadores fazem isso. E se emprestais somente para aquelas pessoas que vão devolver, até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. E pior ainda é que tem pessoas que emprestam dizendo-se cristão para receber de volta uma quantia muito grande e não se apercebem que são mercenários e que não admitem isso, mas o são. Então, o texto é profundo e vai descendo em detalhes. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai, dai e vos será dado. Então, o texto de hoje nos convida a praticamente dar uma reviravolta na nossa vida. Nós escutamos muitas vezes esse texto, bem uma vez por ano nós estamos com ele nas nossas mãos. Mas a dificuldade, meus caros, é quando nós somos impelidos pelos discursos de ódio e estamos depois todos compactuando com esse discurso, quando nós deveríamos ser portadores de um amor. Então, mudar o nosso coração para que seja um coração de acordo com o Evangelho, isso é o desafio de todos nós. Nós amamos os pacifistas, nós amamos aquelas pessoas de qualquer religião que trabalharam pela paz. Como negar o valor, por exemplo, de um Gandhi? Como negar, eu falo de São Francisco, mas também de São Francisco, o que foi reconhecido e por tantas outras religiões. Então, nós amamos isso. Mas nós temos aqui um discurso de alguém que é um pacifista e mais do que um pacifista, e que nos chama a concretamente mudar.
aquilo que foram essas pessoas já citadas para o seu tempo, nós devemos ser hoje. Nós devemos mudar esse modo de ser que o nosso eu está no centro, sempre desejoso de ter recompensa, para agirmos de acordo com o coração do nosso Deus, que se dá gratuitamente, sem exigir de nós uma mudança, que faz isso porque é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.